mais um episódio do podcast João Rivista Fevale, especial Mostra Tech 2025. Meu nome é Letícia Flesch, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Quem está comigo aqui hoje é o presidente da ACI, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e dois irmãos, Robinson Klein. Seja bem-vindo. Obrigado, Letícia. Para começar, Robinson, o senhor pode contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional até agora? Posso, claro. Bom, eu comecei, estudei escola pública primeiro, depois estudei na Sinodal e fiz, na época, o segundo grau ainda, na Liberato. Fiz o curso de eletrotécnica e participei no final do curso da primeira Mostra Tech. Então, boas lembranças desse momento, obviamente que era uma feira muito menor, né? Não tinha essa abrangência internacional que tem hoje. E sempre que eu visito aqui os stands, os expositores, eu lembro, né, daquele momento e como é importante essa oportunidade para os jovens poder expor os seus trabalhos. E eu reflito um pouco assim, na época, eu mais o meu sócio atual, que é o Rogério, mais um outro colega, o Galo, a gente apresentou um projeto que a gente foi ganhador, então ganhou o primeiro lugar da primeira Mostra Tech, né? É legal agora, 40 anos depois, falar sobre isso. Sim. Que era um projeto lá em 85, que tinha um hardware que conectava no computador e um software que reconhecia comandos vocais. Então nós falávamos para o software, liga lâmpada, liga ventilador, liga motor, ou desliga, enfim, né? Tinha algumas palavras, ele reconhecia os comandos vocais e acionava os dispositivos. E eu lembro que, claro, eu estou de lá de 1985, então assim, computador, software, tudo era novidade naquela época. Eu lembro que alguns visitantes perguntavam assim, mas quem vai querer conversar com software, ou com computador? Né? E aí, olhando hoje, o que a gente faz é isso, né? Conversar com o computador de todo jeito, né? Por voz, por chat e tal. Mas, de fato, na época, aquilo era uma coisa completamente impensada ainda. Porque mal e mal as empresas e as pessoas tinham acesso ao computador ainda em 85. O Brasil ainda vivia uma reserva de mercado, tinha toda aquela questão, né, da dificuldade de entrada de computadores no país e tal. E aí eu penso nesse momento assim, de estar visitando, às vezes, algum stand e entender que alguma coisa não faz sentido. Talvez, né, seja um projeto que tem uma visão de futuro a mais longo prazo. Então, eu olho com mais atenção essas ideias novas para tentar entender que mudanças que a gente tem pela frente e tal. Depois disso, saindo de lá, eu acabei, em função desse trabalho, conseguindo um estágio, que é o próximo passo lá da Escola Liberato. Fui trabalhar numa empresa de robótica, onde nós acabamos desenvolvendo robôs industriais. E aí, né, eu já tinha essa conexão da formação técnica, eu fui estudar física. E durante o curso de física eu comecei a fazer software, porque era uma coisa nova na época, as empresas precisavam, não tinha muita gente que fazia. E aí, por fim, acabei mudando para o curso na Fevale, me formei na Fevale em Ciências de Computação, que era o curso, enfim, que me deu a base para poder construir. Hoje eu sou empresário, tenho uma empresa que é a Cigan Software, né, um software de gestão empresarial, que atende o Brasil inteiro, são mais de 10 mil clientes, são 500 colaboradores, então tem uma bela história aí para contar. É muito interessante ver toda essa evolução, né, dos 40 anos já da Mostra Tech. Não, se me contassem lá em 85 que a Mostra Tech seria isso, hoje seria difícil de acreditar. Talvez tão difícil de acreditar em conversar com um computador do jeito que a gente conversa hoje, né? A inteligência artificial é um sonho antigo, se vê falar há muito tempo, mas na prática a gente tem acesso e está usando faz 3 anos. Né? E para algumas pessoas que ainda não acreditam nisso, né, já é o terceiro maior negócio do mundo, inteligência artificial. Hoje, de fato, a gente pode agregar muita produtividade, muitos ganhos de eficiência para todas as organizações com essas novas tecnologias. E isso tem sido a história. Quando a gente começou a fazer software lá na década de 80, as empresas faziam tudo manual, batiam uma máquina. Então o software naquela época era o que é IA hoje. Todo mundo vai perder emprego, e na verdade nada disso aconteceu.
Depois veio a internet, vai acabar a comunicação, não aconteceu. Né? Agora, IA de novo, essa celeuma de vai acabar. Na verdade, é bem ao contrário. A gente já tem 3 anos que a inteligência artificial está circulando todos os negócios, a educação, negócios, empresa, feira. Vários projetos aqui na feira de inteligência artificial. E continua, né, mesmo depois de 3 anos com a IA tomando conta do mercado, faltam profissionais para todas as empresas. E assim vai continuar, porque o ser humano é muito criativo, sempre tem novos projetos, novas ideias. Eu acho que o ser humano ele vai evoluir muito, porque ele vai deixar de fazer aquele trabalho repetitivo, onde a IA e os robôs são muito bons, e nós vamos dedicar a questões mais humanas mesmo, mais criativas, mais carismáticas, de relacionamento humano, e, enfim, tem muito para evoluir. Com certeza. E qual que é o papel da ACI aqui na Mostratec? Bom, primeiro, eu estou na ACI agora há 2 anos, então, desde que eu entrei lá, eu defini um propósito de gestão com todas as lideranças, com as vice-presidências lá, que é impulsionar a cultura da inovação na nossa região. Porque quando a gente olha para o panorama global, né, panorama tanto em termos de países mais desenvolvidos, quanto empresas mais eficientes, mais ricas, que mais crescem, são justamente os mais inovadores. Então, não tem por que não investir em inovação, sabendo que esse é um critério, uma característica, melhor dizendo, dos países mais desenvolvidos, com melhor índice de qualidade de vida, as empresas que mais crescem, que mais se desenvolvem, estão muito associadas à inovação. Então, o propósito da ACI, né, na minha gestão, é resgatar um pouco de toda a história. Inclusive, vou aproveitar aqui. Deixa eu pegar Nós tivemos um evento agora. Na última terça-feira, de 105 anos da ACI. E para homenagear esse momento, nós criamos um livro que é Inspire-se e Inove, que é justamente estar dentro desse foco de resgatar a cultura de inovação. Ele conta a história de todos aqueles grandes líderes empresariais que, nesses 200 anos de história que conta aqui, desde uma época em que a indústria era proibida. Então tem aqui um decreto, né, mostrando que a indústria já foi proibida no Brasil, até a era da inteligência artificial, mostrando quantos empreendedores inovaram na nossa região, ou foram pioneiros, né, a palavra inovação é mais nova, né, ela antigamente chamava de pioneirismo, isso. E fizeram coisas incríveis na nossa região que permitiu que a gente tivesse um melhor ambiente aqui, uma infraestrutura melhor, uma educação melhor. Tudo isso passou pela mão desses grandes líderes que tiveram a coragem de mudar e fazer o diferente para a nossa região. E o propósito de contar essa história é incentivar que as pessoas olhem para isso e percebam, puxa vida, eu não preciso ser inventor da inteligência artificial para fazer inovação. Eu posso fazer pequenas melhorias na minha comunidade, na minha empresa, na minha escola, ajudar as pessoas que nos circundam, e isso vai fazer grandes resultados lá na frente. Sim, e muitos dos projetos apresentados aqui na Mostratec, como é que a CI fica de olho nesses jovens talentos, nessas pesquisas? Vocês têm algum projeto para esses estudantes que estão aqui, alguma coisa? Seguidamente eu comento, quando a gente tem eventos de educação, digo que a gente tem 3 prioridades lá na CI: educação, educação e educação. Porque todo o resto acontece se eu tenho pessoas que sabem como fazer, que têm educação, que têm a cultura, que têm ética, né? Essa é a base de uma universidade, de uma escola, de uma empresa, de uma família bem estruturada, que é aquilo que dá base para a sustentação de novos processos. Então, a Mostratec, para mim, o principal papel dela é esses jovens que estão apresentando aqui serem valorizados e entenderem que eles podem fazer muito mais, que o projeto deles pode virar um negócio de futuro, que a exposição que eles têm aqui, a capacidade de apresentar um projeto, não, independente de que projeto seja, a capacidade, a forma que ele expõe, às vezes, é mais importante do que o próprio projeto ou o futuro que ele vai ter. E eu acho que a coragem, eu sei por isso, né?
quando eu apresentei, obviamente que era um jovem, né? Não conhecia nada de negócio, não conhecia nada de empresa, estava ali estudando, mas estava apresentando um projeto que para as pessoas tinha valor, né? Isso me deu coragem de continuar investindo, de buscar melhorar, de ter uma solução melhor, de buscar novas inovações e entender assim, puxa vida, se o jovem de 16, 17 anos naquela época podia inovar, por que eu não posso continuar fazendo isso à medida que eu vou aprendendo, estudando mais? E eu acho que é isso, a gente encoraja muito esses projetos e busca, dentro da questão de fazer iniciativas que apoiam, que tragam premiações para que esses alunos possam ser incentivados a dar continuidade nesses projetos, ter uma ambição maior, né? E, de fato, aí poder ajudar nos momentos de toda a comunidade, seja de onde eles sejam, porque a gente tem aqui jovens do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, né? De vários países. Então, tem projetos maravilhosos, tem projetos iniciantes, tem crianças praticamente apresentando projetos aqui, né? E, surpreendentemente, muito bons. Então, é isso. Acho que o principal mesmo é essa oportunidade de acreditar e saber que dá para fazer. Sim. E, assim, para agora a gente ir encerrando, o senhor pode dar um recado diretamente para a câmera, fazendo assim, dando um recado para os professores, para o pessoal que está aqui apresentando os projetos, os empreendedores também que estão aqui, deixar um recado diretamente para a câmera, para eles, de incentivo. Ah, legal. Bom, então primeiro para os jovens cientistas que estão aqui apresentando os projetos, que eles acreditem na ideia deles, que entendam que toda ideia tem um início. Eu não preciso começar com um grande projeto, mas sempre uma sementinha que pode ser melhorada a cada etapa. E escutar o público que participa, que assiste. Tem profissionais, né, engenheiros, educadores que estão aqui acompanhando e vendo os projetos, fazendo perguntas que sempre tem um ar educativo, de mostrar pontos de melhoria naquele projeto, de incentivar que busque parcerias também. Às vezes a gente busca, né, dentro da forma de olhar os projetos, que um projeto resolve um problema que complementa a necessidade de um outro projeto. Então, também olhar os demais expositores e entender como que eles podem trabalhar junto, porque eu tenho uma frase, né, que eu não canso de repetir, porque eu aprendi isso por experiência, né? Então, se as pessoas podem aprender com a experiência dos outros, é melhor. É de que ninguém inova sozinho. Então, às vezes, aquele jovem está lá vendo, apresentando um projeto, mas se ele juntar 2, 3 projetos, talvez ele pode ter uma grande solução para apresentar para o mercado e resolver problemas reais, mais importantes para o mercado, e aproveitar essa oportunidade também para desinibir, né? Perder a vergonha de apresentar projeto, de ter coragem de mostrar e entender que sempre dá para ser melhor e que essa é uma baita de uma oportunidade que não pode ser perdida. E para os educadores também olhar com esse mesmo olhar, né? De ajudar os alunos que estão aqui a melhorar o seu projeto e melhorar as propostas também para as próximas Mostratec, para que cada vez seja melhor. Eu tenho participado de todas as Mostratec, eu sempre estou aqui visitando, acompanhando. Não dá para ver todos os projetos, infelizmente é muito projeto, né? Mas acabo buscando aqueles que estão mais na minha área de trabalho, porque eu posso ajudar mais e às vezes também encontrar jovens talentos para trabalhar na empresa, para ajudar a desenvolver novos projetos, outras ideias. Então, o jovem tem que entender que o que ele está mostrando aqui é muito mais do que um projeto. É o próprio profissional, a capacidade que ele tem de resolver problemas e como é que ele pode continuar evoluindo aí numa carreira profissional de sucesso. Então, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast Show. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Neste episódio do Podcast Show, conversamos com o presidente da ACI, Robson Klein. Continue nos acompanhando aqui na Mostratec. Olá, e assim continuamos diretamente da Mostratec 2025. Dessa vez, neste blog, vamos conversar com a avaliadora da Mostratec Júnior, Roberta Viana Malê. Falei certo? Falou certo, tá certinho. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, gente. Roberta, pode falar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e qual que é a tua função hoje aqui na Mostratec? Então, a Mostratec ela é organizada pela Fundação Liberato, né, além de outros produtores.
E eu estudei na Fundação Liberato, então mais ou menos desde 2015 eu participo. A gente tem comissões de alunos que são voluntários aqui, então eu participei de traduções em inglês, em espanhol. Eu participei da comissão de recepção também e não tive aqui na feira como uma pessoa participante no sentido de falar de projetos, mas desde que eu me formei na Liberato eu sou avaliadora da Mostratec Júnior, que é uma parte da Mostratec que a gente tem crianças menores de ensino fundamental, não ensino médio. E hoje em dia eu estou me formando em engenharia ambiental na URGS. E aqui na Mostratec eu não avalio somente projetos da área de ambiental, a Mostratec é uma feira muito grande, né? Então a gente acaba envolvendo todas as outras áreas também. E qual que é a rotina de avaliador? Desde o primeiro dia, tudo começou na segunda-feira, não sei se vocês já estavam presentes, como que começou, como que vocês se deslocam pelos estandes, vocês já têm alguns estandes que vocês já pensam que vão fazer avaliação ou talvez meio no instinto, alguma coisa que chama mais atenção, como funciona? Não, na verdade a gente tem muitos projetos inscritos, né? Então a situação é que a gente chega geralmente na terça-feira aqui, terça-feira à tarde, e de terça a quinta rolam as avaliações. Não necessariamente a gente pode avaliar um projeto que a gente tem mais interesse, no meu caso na área ambiental, por exemplo, mas no geral o que conta para a nossa avaliação é entender o método científico. Então não necessariamente a gente precisa ser daquela área para avaliar o projeto. No meu caso eu fui avaliadora de projetos de medicina, de outras áreas, assim, que não necessariamente é ambiental. E o objetivo também é a gente ter uma noção da relevância científica do projeto, sabe? Então, falando um pouco sobre a rotina, não tem uma rotina específica, para ser bem sincera. Existe uma organização do pessoal da feira para que todos os projetos sejam avaliados corretamente, mas cada avaliador tem o seu método. E quais são mais os critérios que vocês colocam em pauta normalmente? Bom, os projetos eles precisam ser avaliados através do método científico. Então, um dos critérios que a gente tem é se existe a presença de todos os pontos do método científico no projeto. Desde hipótese, justificativa, problema, e se durante a apresentação, os alunos e os estudantes eles conseguem responder as perguntas do projeto. Porque não adianta o projeto ser uma boa ideia, mas ele não ser bem organizado. Isso é muito importante para a gente também. Então, esse é um dos critérios. Outro critério é a criatividade e a relevância científica também. Então, como os alunos e os professores que participaram dos projetos conseguiram levar a pesquisa, que é algo que é desenvolvido dentro da universidade, dentro da escola, para a comunidade, que é a parte de extensão, e é muito importante. Eu imagino que a Fevale também tenha essa parte de extensão. Sim, assim, a escola de aplicação também participa. Ah, perfeito, perfeito. Mas então é isso, a gente avalia, são vários pontos, além disso que eu comentei, tem questão de criatividade também, principalmente nos pequenos. Os pequenos, tem muitas crianças aqui que recém começaram a aprender a escrever o nome, então é muito difícil aplicar um método científico cru em todos, né? Então o que a gente precisa ter um pouco de tato também, no sentido de avaliar, o avaliador precisa ter essa sensibilidade com todos os participantes. Isso é uma coisa que eu estava pensando também, já que tu é focada, pelo menos nessa edição, com os júniors, tu já teve alguma experiência com os mais velhos? Tem alguma diferença? Claro que tem essa questão de saber se portar, conhecimento até do próprio português às vezes. O que chama mais atenção e qual tu gosta mais de trabalhar? Daquele tempo que tu trabalhava como tradutora para agora como avaliadora, o que tu gosta mais? Sabe que eu acho que existem fases, assim. Hoje em dia eu não me vejo mais no grupo de tradução e no grupo de recepção, até não sou aluna, mas da Liberato eu não poderia trabalhar com isso, né? Mas foi muito interessante para mim porque durante a Liberato eu tive esse contato com o público exterior e hoje em dia eu estou numa universidade que eu tenho esse contato praticamente diário, sabe? Então foi muito importante para mim, para o meu crescimento, assim, pessoal. Hoje em dia eu gosto muito de trabalhar com os pequenos. Eu não cheguei a trabalhar com o ensino médio ainda aqui na Mostratec. E eu gosto muito de trabalhar com os pequenos porque a visão deles de ciência é muito diferente do que a gente espera. A gente que está na universidade, a gente tem uma visão meio quadrada assim, das coisas, né? E eles são muito abertos assim, para explicar, enfim. Na maioria das vezes não conseguem manter a formalidade por causa do nervosismo, então isso é bem divertido também, sabe? Tá ali não só como um avaliador, mas como um tutor para indicar o caminho até o objetivo que é fazer ciência. São bem puros, né? Sim, exatamente.
Roberta, chegando agora na quinta-feira, são 5 horas, né? Tu já acabou o teu horário, acabou. né? De avaliação. Quais estandes e quais pautas esse ano chamaram mais atenção? São mais questões ecológicas, tecnológicas? O que tu vai lembrar como memória dessa edição? Eu acho que essa edição teve muita criatividade. Isso me deixou muito, muito feliz. Assim, a gente vê muito, principalmente nos pequenos, eu vi que eles têm uma preocupação de levar para casa, levar para os pais a ciência, não só ter a ciência como um produto e conseguir aplicar isso, sabe? Eu vi estandes sobre irrigação, eu vi estandes sobre algumas mudanças climáticas, principalmente, sobre poluentes emergentes. Claro, eu estou focando muito na minha área aqui, né? Mas existe uma gama muito diversa, assim, com certeza, não importa a área que tu seja, tu vai ser contemplado aqui na Mostratec, sabe? Com algum projeto de interesse. E o que ficou mais marcado para mim, eu acho que com certeza foi o pessoal... Seguimos. Seguimos? Tá. Foi o pessoal que veio de outros estados para cá. Teve crianças que vieram de outros estados, Santa Catarina, Paraná e até Ceará, para apresentar aqui na Mostratec. Estão longe de todos os familiares e do ambiente de costume deles e ainda assim estão aqui firmes, falando e confiantes, sabe? Rebeca, era isso. Obrigado por ter participado do Podcast On. Espero que a gente possa se encontrar novamente no ano que vem. Provavelmente será cá. Provavelmente não. Eu tô todo ano aqui marcando carteirinha, não tem problema. Obrigado. Então, tchau, obrigada. Então, neste bloco do Podcast On, conversamos com a avaliadora da Mostratec Júnior, Roberta Viana Malê. Continue nos acompanhando para próximas entrevistas. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui no meio entre nós, mais ou menos essa mochila, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Liz Cardoso, Laura Stum, Riquelme Pereira, Misael Monserrat e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as anotações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.